Olá, meus irmãos, graça e paz. Desejo que as coisas estejam indo bem aí com vocês, nesses dias tão sombrios, né, que temos vivido. Às vezes é difícil a gente encontrar alegria, manter a esperança, manter a fé. Às vezes é difícil, mas é possível, né? Nós temos um Deus que prometeu coisas lindas para nós. A gente não pode esquecer de que a nossa vida aqui é só uma passagem mesmo, né? Estamos a caminho do nosso lar celestial. Então isso vai passar logo e um dia estaremos todos com o Senhor. Essa é a nossa grande esperança. Hoje então chegamos ao final da nossa meditação sobre 2 Crônicas 7:14. Eu quero agradecer demais a vocês, o prazer de ter estado com vocês nesses dias. Para mim foi realmente um privilégio, uma honra, uma alegria. Aprendi muito estudando com vocês, cresci, tive que relembrar algumas coisas na minha vida cristã que às vezes a gente vai deixando de lado, né? E fui muito desafiada pela própria palavra a mudar algumas coisas. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa nesse tempo. Vamos ler então? Hoje nós temos um desafio, não é? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler o 15? De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 16. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Isso é um texto que traz uma alegria muito grande para nós. Muito grande. Primeiro é Deus chamar o povo de meu povo. Sabendo que esse povo fazia tanta coisa errada, tanta coisa para desagradar a Deus, como nós hoje, igualzinho a gente, né? Tanta coisa para se afastar dos caminhos de Deus e ainda assim Ele chama de meu povo. Isso não é maravilhoso? Isso não lembra a gente do grande amor de Deus por nós? Que amor é esse, irmãos? Nós somos levados, às vezes, a comparar o amor de Deus a amor de pai e de mãe, né? Mas mesmo assim, o amor de Deus é muito, muito maior do que o amor de pai e mãe. O amor que nós sentimos pelos nossos filhos, o de Deus ainda é maior. É imensurável. Você já pensou o tanto que Deus te ama, o tantão que Ele ama você? Deus ama todos nós. Ama o adulto, ama o idoso, ama a criança, ama o jovem, o adolescente, ama a natureza, ama a sua criação. Deus ama tudo que Ele fez. E nós estamos aí no meio desse pacote, não é? Deus nos ama, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos, se desviar dos seus maus caminhos, que mais? Tem traduções de todo jeito, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É bastante desafiador para nós compreender essa história do mau caminho. Por quê? Porque nós nascemos com tendência a fazer coisa errada. Nós nascemos em pecado, faz parte da nossa natureza fazer coisa errada. Assim como o povo de Israel fazia, nós também fazemos. Eu acho tão interessante observar os textos da Bíblia sobre, assim, de chamar a nação de Israel, as falas, né? Vocês têm que desviar desse caminho errado que vocês andam e andar aqui. É aqui que eu estou falando para vocês andarem. Eu acho tão interessante que os profetas,
eles insistiam nessa ideia, insistiam. E todos eles tinham a noção clara, vinda de Deus, de que não era para parar de falar, era para continuar falando, era para insistir, porque nós somos teimosos, o povo é teimoso. Eu quero olhar com vocês um texto que eu achei muito interessante de Oséias. Oséias 11:7. Veja só Oséias falando. Oséias fica depois de Daniel, para facilitar aí para quem tem mais dificuldade. Oséias 11, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Esse capítulo aqui é sobre o amor de Deus por Israel. É mais ou menos na mesma linha de Jeremias, de Isaías, de chamar o povo uma volta, voltem para Deus. Mas Oséias está falando assim, esse povo está decidido a se desviar de mim. Eles têm essa tendência, essa inclinação para o erro. É assim, ó, inclinado, né? É torto, é penso. Nós somos assim, inclinados para fazer as coisas erradas. Eu gosto desse termo inclinado porque eu lembro do meu tempo na roça de menina na fazenda. Tinha muito essa conversa, né? Ah, esse menino é inclinado a fazer coisa errada, tem uma inclinação errada, né? A gente é inclinado mesmo, é assim. A gente já nasceu torto torto para fazer coisa errada. E isso está em nós. Então, quando o profeta Oséias fala isso, esse povo tem essa tendência de desviar de mim, eles insistem nisso. Alguns profetas, inclusive Oséias, comparavam o povo de Israel com a mulher adúltera, com aquela que é infiel, que trai, que mente, que fala que ama, mas que não ama, que fala que vai adorar, mas não adora de coração, que fala que vai ter uma vida certa, mas não tem. Tanta chamada forte. Jeremias chegou a escrever um livro chamado Lamentações, de tanto lamentar o quanto essa nação insistia em fazer coisa errada. Jeremias 25 é uma tristeza. Quando a gente lê Jeremias, a gente não sabe se ri ou se chora, né, de dó dele, porque ele insistia tanto com o povo, coitado. E olha o 25, o versículo 3, ele fala assim, durante 23 anos, imagine, irmãos, durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, do rei Josias, aquele menino lá que começou a reinar com 8 anos de idade. E eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. O versículo 4. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram ouvidos, nem lhes deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau. É o mesmo texto lá das Crônicas, o nosso texto de hoje. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre, não sigam outros deuses para prestar cultos, adorar, não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Hoje nós temos outros ídolos, né, irmãos? E eu não trarei desgraças sobre vocês, mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira. Vocês construíram outros deuses para vocês. Era muita teimosia, muita teimosia. Por isso que eu acho, fazendo um link agora com Mateus, lembra que quando Jesus no Sermão do Monte e depois em alguns outros textos, sempre terminava assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa ideia persiste até hoje. Temos que ouvir para sair do mau caminho. Essa tendência nossa de fazer as coisas erradas, de permanecer no erro. Irmãos, isso tem que mudar. Nós temos que nos endireitar. O que é o mau caminho, andar no mau caminho? Você está indo numa direção,
Você está indo, imagina você numa estrada, indo, achando que está certo, um destino que você traçou, aí de repente você fala, epa, tá errado esse caminho, eu tenho que voltar. Aí você procura uma placa de retorno, procura uma placa de conversão, lembra dessa placa? A gente vê muito, proibido retorno, conversão à direita, conversão à esquerda, né? É isso que a gente tem que fazer, parar, engatar uma ré, se for possível, e falar: epa, para daqui eu não posso ir mais, eu não posso, vou voltar, eu vou retornar, vou fazer um retorno aqui. Esse caminho que eu estou está errado, não posso continuar nele, não. Sabe por que eu não posso? Porque agora eu já conheço a verdade. Eu conheço o que é certo e o que é errado. Então, essa insistência em permanecer aqui vai trazer tristeza ao coração de Deus, ao Espírito Santo de Deus, e vai trazer coisa, não vai trazer coisa boa para mim, nem para minha convivência com os irmãos. Então, eu tenho que parar de fazer coisa errada. Paulo disse aos Colossenses: quem mentia, não mente mais não, para de mentir. Quem fazia negócio errado, fraudulento, coisas ilícitas, vai parar de fazer. Porque agora conhece a verdade. Porque agora foi confrontado. Irmãos, nós já fomos confrontados. Nós já fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o caminho. Sabemos que ele é o caminho estreito. E aí é mais desafiador ainda. Andar de forma reta, andar, deixar de ser inclinado, né? Andar nesse caminho que conduz ao céu, que conduz à salvação. Essa ideia de caminhar no rumo certo, de escolher o caminho. Eu estou aqui no caminho dos prazeres, no caminho do erro, no caminho do engano, da falsidade, da hipocrisia, mas aqui tem outras coisas prazerosas, vou ficar aqui mesmo. E de repente você falar: não posso mais ficar aqui, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu tenho que sair daqui e entrar para cá, é para cá que eu tenho que vir. Você tem que ser lembrado, em algum momento o Espírito Santo de Deus precisa atuar no seu coração. Nós temos que dar espaço para que ele nos lembre, nos cutuque, né? Falar: ó, não fique aí porque não vai dar certo. Volte, faça retorno, faça a conversão, volte para o caminho certo, se arrependa, se desvie. Quantas vezes a gente, às vezes, está fazendo uma coisa e percebe que aquilo não está certo e a gente persiste, né? A gente persiste. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Às vezes nos relacionamentos familiares, é bem claro isso. A gente percebe que aquilo não está certo, aquele negócio que a gente está falando, ou pensando, ou desejando no coração não está certo, mas a gente persiste ali, dando espaço para ficar no caminho largo, né? E a palavra de Deus nos chama: saia daí, converta-se ao caminho bom, não fique no caminho mau. Uma coisa interessante da gente lembrar da vida de Jó é que, vou até abrir lá, é Jó, no capítulo 2, versículo 3. Olha que interessante, como Deus fala para Satanás sobre Jó. É o que a gente devia sempre lembrar, né? O Satanás estava querendo tentar Jó. Aí Deus falou para ele assim: reparou em meu servo Jó? Você viu? Reparou nele? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha, gente, é possível. É possível. Se você lembrar um pouquinho da história de Jó, dos desafios dele, de conviver com uma mulher que ficava falando para ele morrer e amaldiçoar Deus, os amigos que cada um chegava e falava uma coisa contrária ao que ele estava pensando, as circunstâncias do contexto que ele vivia, da comunidade dele. Imagina um homem rico, poderoso, e ser colocado no chão daquela forma, humilhado, doente. E mesmo assim, olha como Deus descreve Jó, o próprio Deus.
irrepreensível, íntegro, teme a Deus e desvia do mal. Pode ir lá, Satanás. Você quer tentar? Ele não vai cair na sua. Será que Deus pode falar assim de nós também? Pessoas tementes a Deus, irrepreensíveis, que sabe desviar do mal, que sabe sair desse caminho largo, cheio de coisas erradas e entrar no caminho estreito. Será que Deus pode falar isso de nós hoje? Porque viver nesse mundo moderno, cheio de tentações, falando em tentação, essa semana eu estava pensando nas tentações da internet. Que coisa perigosa que é a internet, não é, irmãos? É uma bênção na nossa vida. Se não fosse a internet, nós não poderíamos estar aqui hoje dessa forma. Mas quantas pessoas estão fazendo da internet um instrumento para o mal, um instrumento da maldade, da pornografia, da maldade mesmo, de procurar humilhar, denegrir, usar a internet para prejudicar as pessoas. Quanta coisa tem acontecido no nosso mundo. E a gente precisa saber o que é desviar do mal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se desviar dos seus maus caminhos, eu tenho uma promessa para eles. Tenho uma promessa. Hoje, irmãos, quem que é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Quem que é o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós. Nós somos esse templo. Então, as pessoas vão ver Deus em nós. Então, se a gente estiver fazendo coisa errada, como que vai ser? Não vai ter como, não é? Então, é um desafio para todos nós hoje essa busca. Sermos confrontados com essa verdade, lembrados, esse caminho que você tá, dona Hélia, não tá certo. Muda aí, sai daí, não funciona isso não. Esse site que você está querendo acessar, que você está querendo ver, porque às vezes até a gente liga o YouTube para ver o culto, aparece uma imagem, uma coisa lá que não combina com uma mente cristã, não combina com o fruto do Espírito na nossa vida, combina com as obras da carne, não é? Aí uma pessoa que já tem Jesus, que já experimentou o novo nascimento, vai dar espaço para os prazeres da carne? Não é? Filipenses tem uma lista lá, né? Paulo fala para os filipenses no que a gente tem que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é justo. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. É um pensamento cativo, a gente gosta dessa expressão, né? Um pensamento levado para as coisas de Deus, ele tem mais facilidade de fugir dessas coisas. Quando você abrir o celular e ver uma imagem, uma coisa inadequada, você vai falar, opa, os meus olhos não vão ver isso aqui. Fazer como Jó, né? Tem um texto de Jó lindo que ele fala que ele decidiu não olhar para a mulher bonita que passa na rua. Ele fez um acordo com os olhos dele. Olha que coisa mais linda. Fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para a mulher bonita que passa ali. Olha só, que coisa. Isso é uma pessoa que sabe desviar do mau caminho. Isso é um senhor conselho para nós. E eu quero, já partindo para finalizar, lembrar da experiência da mulher samaritana. É uma coisa maravilhosa o exemplo dela. Uma mulher que tinha uma vida torta, conhece a verdade, é confrontada. Jesus fala para ela assim, se você beber dessa água que eu estou te oferecendo, você nunca mais terá sede. Aí ela fala, então eu quero dessa água. Aí ele pergunta, chama seu marido pra gente, certamente para conversar, né? E aí ela, imagina que ela baixa a cabeça, fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, é verdade, você não tem mesmo não. Você já teve tantos e esse que você tem agora também não é seu marido. Naquele momento, ela é confrontada com a verdade do seu pecado, do seu erro, porque ela ficou cara a cara com o pecado dela, viu que era pecadora e precisava se afastar do pecado imediatamente para receber o perdão de Deus.
A história dela é linda porque ela entende aquilo ali e ela já parte para uma conversa totalmente diferente. Ela começa a falar sobre adoração. Ué, mas então os nossos antepassados falavam que a gente tinha que adorar assim, assim. Como é que é agora? Aí Jesus tem uma discussão linda com ela, uma discussão teológica, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é fazer procissão, fazer caminhadas, levar animais para o sacrifício. Não tem isso mais. Não tem isso mais. Nós adoramos a Deus onde a gente está, no lugar que a gente está, do jeito que a gente está. Ele habita em nós. Ela sai dali daquela conversa tão maravilhada e sai contando para os outros que ela havia encontrado o Messias. Ora, uma mulher que primeiro era mulher, não tinha valor, não tinha autoridade na palavra. Depois era samaritana, não tinha nada a ver com os judeus porque eles não se davam bem, não é? Mas ela sai dali falando do que ela viu, do que ela experimentou, do que ela entendeu. E a Bíblia diz que muitos samaritanos passaram a crer em Jesus por causa dela, por causa da fala dela. Irmãos, a água da vida que a gente bebe é a salvação eterna, ela está em nós. Nós temos a salvação, nós temos a água da vida e nós podemos distribuí-la e dá-la para tantas pessoas que vêm até nós. Então, quando as pessoas se mostram hoje em dia tão sedentas, tão desanimadas, tão desesperançadas, elas precisam de alguma coisa. Nós temos isso para dar para elas. E a Bíblia diz que se a gente se desviar do mau caminho, ele vai ouvir do céu, porque ele ouve, ele não é surdo, Deus não está surdo, mas ele vai ouvir a oração do homem pecador temente a Deus, aquele que o teme e o reconhece como Deus. Na experiência lá da cura do cego de nascença, os fariseus estavam com essa discussão lá, falando pro o ex-cego, né? Ué, você também é pecador. Eu sei que eu sou pecador, mas esse homem que me curou, ele me curou. E ponto final. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração daquele que teme a Deus. Do pecador. A gente já viu isso. Se arrepender do mau caminho, se humilhar, se orar, se aproximar de Deus, buscar face a face. Nós temos todos esses caminhos já. Nós podemos chegar para Deus e falar: eu quero pedir isso para o Senhor. João 9:31 que fala: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas Ele ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Aquele que não quer sair do mau caminho, Deus está falando, está avisando. Se vocês não fizerem assim, eu vou fazer assim. O povo lá de Israel ficou 70 anos no cativeiro. Que teimosia, não escutavam. Mas hoje nós podemos falar com Deus e Ele vai nos ouvir. Ele vai nos perdoar os pecados, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas temos que lembrar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos usufruindo da vida abundante aqui já, irmãos. Não é depois que a gente morrer, não. Nós já estamos usufruindo da vida abundante prometida por Jesus. Nós temos o que oferecer para esse mundo sedento, faminto e desesperado. Nós temos na nossa mão, na nossa vida. O nosso testemunho pessoal pode ajudar muita gente. E aí a gente vai concluir com o texto maravilhoso de Isaías 58, quando a gente se dispõe nas mãos de Deus a servi-lo, a amá-lo, a adorá-lo, a obedecê-lo, a prestar um culto verdadeiro, o Senhor nos guiará constantemente, satisfará os nossos desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os nossos ossos. Nós seremos como um jardim bem regado,
como uma fonte cujas águas nunca nunca faltam. Você é essa fonte, eu sou essa fonte. Nós podemos ser esse jardim regado para alimentar outras pessoas, para que outros conheçam esse Deus verdadeiro que nós conhecemos e também afastem do caminho mau, e também se afastem de fazer coisas erradas, e também façam retorno para se voltarem para Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos crentes verdadeiros, crentes íntegros, crentes tementes a Deus, crentes que tinham um comportamento e agora mudaram, porque não combina. Fala, isso aqui não combina com o que eu aprendi de Deus, não. Então eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Eu vou ser uma melhor esposa, um melhor marido, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor empregado, um melhor chefe. Eu vou ser melhor em alguma área, porque Deus mudou a minha vida. Como Ele mudou a vida da mulher samaritana, ela viu o pecado dela, viu cara a cara. A gente precisa ver também. Ao chegar para a luz mostra, não é? O que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. E aí a gente pode pedir essa ajuda para Ele. Oh meu Deus, eu quero ser um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu quero ser esse jardim. Me tira do mau caminho, me coloca no caminho certo, no caminho bom, no caminho que conduz à vida eterna. Amém? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a continuarmos firmes nessa caminhada que nós estamos. Todos nós estamos nessa caminhada até a nossa vida eterna. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, por causa da pandemia, falando assim, não, gente, nós estamos todos no mesmo barco, o mundo inteiro está no mesmo barco. Aí eu li uma pessoa comentando e depois eu falei, é isso mesmo, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Todo mundo está na mesma tempestade, a Ásia, a África, a Europa, as Américas, nós estamos na mesma tempestade, mas no mesmo barco eu não sei não. No nosso barco nós temos Jesus, Ele é o piloto do nosso barco. Nós sabemos para onde estamos indo, não é? Tomara que muitas pessoas tenham Jesus também conduzindo o barco da vida delas. Que Ele possa dirigir a sua vida assim, de tal maneira que logo, logo a gente experimente a bonança. Amém? Que Deus abençoe vocês.